Olá, alunos! Olá, alunos! Aqui Professor Madruga e hoje a gente vai falar sobre urbanização, sobre o processo de urbanização. Esse que é um dos assuntos mais importantes, seja para a tua aula aí, no nosso ensino fundamental, seja no ensino médio, até lá o pré-vestibular, até na hora do Enem, é um dos assuntos mais importantes, mais fundamentais que a gente domine e domine alguns temas que a gente vai falar durante a nossa aula de hoje, beleza? Qualquer dúvida, coloca aqui também, aqui nos comentários, eu vou tirar tuas dúvidas, a gente está junto, coloca lá na sala de aula também, lá no Google Classroom, minhas turmas, né? Coloquem lá as dúvidas também que eu vou estar ajudando vocês, perfeito? Não te esquece de curtir aqui também o vídeo e essas coisas todas você tem que fazer, beleza? Vamos lá então, urbanização, vamos entender um pouco melhor sobre urbanização. Professor, urbanização é cidade, é fácil. Até mesmo a definição do que é cidade não é tão fácil assim. Aqui eu fiz uma cidade para a gente conseguir enxergar um pouco, mas até mesmo essa definição do que é cidade, o que é campo, é extremamente complexo. Porque, por exemplo, para a ONU é considerada cidade aquelas que têm mais de 20 mil habitantes. Só que a gente sabe que boa parte das cidades brasileiras não tem 20 mil habitantes, vão ter menos disso, né? É o critério demográfico, existe o critério científico. O critério científico é aquele que, o geográfico, científico, é aquele que estabelece onde as pessoas trabalham diretamente com comércio, diretamente com serviços, o setor terciário ou secundário, que é a indústria. O IBGE, o Brasil, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele vai usar o critério político. Uma cidade é aquela que ela saiu de uma outra cidade, ela foi criada, ela teve a sua independência, teve a sua criação e, principalmente, ela tem uma organização política. Ela tem lá os seus vereadores, o seu prefeito, uma cidade. Numa cidade, então, é difícil até mesmo a definição do que é cidade. Então, quando a gente fala de urbanização, urbs, cidade, eu não estou falando necessariamente sobre o crescimento da cidade. Não. Quando eu falo de urbanização, é o processo, olha a palavra, processo. Processo é uma coisa que está em andamento. É o processo de saída da população rural em direção à cidade. Então é o processo de crescimento da população urbana, que vive o modo de vida urbano. Isso é a urbanização, não necessariamente é o crescimento urbano, é crescimento urbano e urbanização. Então, urbanização tem a ver com o crescimento da população urbana. Esse crescimento necessita de êxodo rural. Professor, o que é o êxodo rural? Tu lembra? É a saída do campo, saída do campo para a cidade. É a saída compulsória das pessoas do campo para a cidade. E aí tem alguns fatores para isso. Por que as pessoas saíram do campo? Por que na Inglaterra as pessoas saíram do campo lá no século XVIII, século XIX, principalmente século XIX, na Alemanha, França, século XIX, e no Brasil a partir do século XX? São os fatores atrativos e repulsivos. O que é o fator atrativo? Gente, a cidade, ela oferece uma gama de oportunidades. Viver na cidade, tu pode ter emprego na indústria. Vamos pensar que na época a gente estava passando pela Revolução Industrial. Na Inglaterra, o primeiro país a passar pela Revolução Industrial, não por acaso é o país que vai ter a urbanização mais antiga. França, Alemanha, o Brasil. Quando é que o Brasil se tornou um país urbano? Quando passou pela Revolução Industrial. Então, a indústria oferece um atrativo, o comércio que acaba se desenvolvendo junto da indústria e junto da cidade é um atrativo, os serviços é um atrativo, o emprego é um atrativo. Então são os fatores atrativos que trazem as pessoas para a cidade. Revolução Industrial, onde tu tem indústria, tem emprego. Onde tem emprego, as pessoas que trabalham na indústria vão precisar de uma padaria, vão precisar de uma farmácia, vão precisar, enfim, de lojas, comércio. Que é mais emprego. E esses comerciantes e pessoas da indústria vão precisar de serviço, vão precisar de dentista, vão precisar de barbeiro, vão precisar, enfim, de cabeleireiro, tanto faz. E isso é mais emprego. E isso são fatores atrativos. Já os fatores repulsivos é o que explica o êxodo rural. Que ao mesmo tempo que tu teve a Revolução Industrial, por exemplo, na Inglaterra, tu teve a Revolução Verde, que é o quê? Novas técnicas no campo, novas tecnologias, que vão gerar desemprego no campo.
Pensa assim, ó, uma máquina. Uma máquina ela é capaz de fazer o trabalho de 50, 100, 200, 1000 trabalhadores rurais. Esses trabalhadores rurais que vão se ver mal, vão se ver sem emprego e vão buscar onde? Vão buscar a cidade. O que é mais importante? O mais importante é que essa urbanização, e isso é fundamental para a gente entender problemas urbanos que mais para frente a gente vai ver. Fundamental. Ela ocorreu de forma diferente nos países, ou seja, nos países desenvolvidos, vamos pensar na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, há muito tempo esses países se industrializaram. E há muito tempo eles tiveram os problemas urbanos. Então, realmente, eles tiveram poluição urbana, poluição atmosférica mesmo, poluição da água, falta de esgoto, falta de saneamento, violência urbana. Eles tiveram esses problemas no passado. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram indo para as cidades de uma forma mais lenta, mais gradual, foi melhorando a infraestrutura da cidade. Conforme as pessoas iam indo para a cidade, olha o que ia acontecendo, ó, a infraestrutura ia melhorando. Hoje, nesses países de urbanização antiga, a gente tem problemas urbanos? Óbvio que tem, mas não se compara com o problema dos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque os países subdesenvolvidos eles tiveram uma urbanização muito recente. Basta a gente pensar nas maiores cidades do mundo. As 10 maiores cidades do mundo em 1900, das 10, se eu não me engano, 8 se encontravam em países desenvolvidos. Vai fugir ali cidade do México e Pequim, se eu não me engano. A cidade do México e Pequim, se eu não me engano, são as duas cidades únicas que em 1900 eram as maiores cidades. Se a gente pega hoje, tirando Tóquio, das 10 maiores cidades do mundo, todas elas se encontram em países subdesenvolvidos. E o que aconteceu, meus queridos? Foi muito rápido. Essa urbanização ela foi muito acelerada. E quando eu digo muito acelerada, é a gente parar e pensar. São Paulo hoje, com seus 22 milhões de habitantes, há pouco tempo atrás, pouco mais de 60 anos atrás, ele não tinha 1 milhão de habitantes. Nenhuma cidade do mundo consegue aguentar isso, consegue aguentar essa carga tão grande de habitantes. Eu sempre uso como exemplo, principalmente meus alunos aqui de Balneário Camboriú. Eu gosto muito desse exemplo porque faz parte da realidade deles. Alguns de vocês aí que estão assistindo não é a realidade de vocês. Mas assim, Balneário Camboriú é uma cidade que durante o ano ela vai ter em torno de 110, 120 mil habitantes. Vamos ver agora o novo censo, talvez 140 mil habitantes extrapolando. Só que durante o verão é uma cidade turística, recebe muitos turistas no verão. Em especial em uma semana, gente, que é a semana do Natal até o Ano Novo, até o dia 1º ali. Quem não é de Balneário não tem noção do inferno que fica Balneário. Quem não conhece nessa época, fica insuportável. As ruas ficam trancadas, falta água, falta energia elétrica, literalmente dá apagões, falta internet. Pô, meus alunos aí vão saber bastante e eu quero comentários aqui, ó. Pô, professor, é verdade, aqui fica muito ruim. Eu quero comentários aqui para quem é de Balneário Camboriú ou quem conhece nessa época. É a mesma coisa que aconteceu em países subdesenvolvidos. Esse êxodo rural, gente, essa ida da população para a cidade, ela foi muito rápida, foi muito acelerada. As pessoas chegaram na cidade de forma muito rápida. E essa rapidez gerou a maior parte dos problemas urbanos que a gente conhece hoje. Favelização, falta de estrutura, falta de saneamento básico. Isso tudo tem a ver com essa aceleração, essa velocidade com que as pessoas foram para a cidade. Faz o seguinte, ó, não precisa nem acreditar em mim. Fala para tua mãe, liga para tua mãe, fala com a tua mãe, com teus avós, se teus avós estão aí, pergunta para ele, ou pergunta para tua mãe, mãe, nossa avó, nossa bisavó veio de onde? Eu tenho certeza que ela vai falar, veio do campo. Ah, morava no campo. Ah, é verdade, morava no campo. Ó, e lá no campo, fatores atrativos. Elas vieram, a tua família veio para a cidade em busca de trabalho, em busca de oportunidade, em busca do glamour da cidade, né? Que são esses fatores atrativos. Talvez eles tenham tido desemprego no campo também, que são os fatores repulsivos. Então, veja bem, o que eu preciso que tu saiba para a tua prova? Eu preciso que saiba sobre urbanização. Ela ocorreu de forma diferente. Nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos foi diferente. Nos países desenvolvidos foi lento, foi gradual, foi dando tempo para se organizar.
Nos países subdesenvolvidos, não. Nos países subdesenvolvidos foi muito rápido e há muito pouco tempo. Basta a gente pensar que China e Índia tiveram seu surto industrial a partir dos anos 90, agora, nos anos 90. Beleza? Por enquanto, tranquilo aí? Para terminar, eu gostaria de falar para vocês alguns termos bem interessantes, como por exemplo, megacidade, metrópole e região metropolitana. Megacidade é um termo criado para definir novas cidades que estavam crescendo. Cidades essas que começaram a extrapolar um tamanho e se tornaram megacidades. O que é uma megacidade? É fácil. Megacidade é aquela cidade que tem mais de... Vamos ver se, não sei se vai aparecer aqui na filmagem. 10 milhões de habitantes. Atingiu 10 milhões de habitantes, bum, megacidade. Hoje a maior megacidade do mundo é Tóquio, com seus literalmente 35 milhões de habitantes, contando a região metropolitana, 35 milhões. Que é mais do que a maioria dos países, ou grande parte dos países, como a Austrália e Canadá, por exemplo, ou bem próximo dela, tá? Ah, professor, não, eu verifiquei aqui. Gente, bem próximo, beleza? Megacidade. No Brasil, a gente tem São Paulo como exemplo de uma megacidade com mais de 10 milhões de habitantes, tá? Metrópole. O que é uma metrópole? Metrópole é uma cidade principal. É a principal cidade de uma rede de cidades. Então a gente pega, por exemplo, Porto Alegre. Ao redor de Porto Alegre existem várias cidades que dependem diretamente de Porto Alegre. Essa metrópole ela pode ser global. Uma metrópole global, gente, é metrópole que faz negócios ao redor do mundo, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro. As únicas metrópoles globais fazem negócios ao redor do mundo. Pode ser uma metrópole nacional, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que são exemplo de metrópoles nacionais, né? Metrópoles que têm lá a sua importância a nível nacional. Então, Porto Alegre, Brasília fazem essas relações a nível global, né? E as metrópoles regionais, são metrópoles que elas são importantes sim, mas são importantes mais no sentido regional. Florianópolis é uma cidade, claro, que tem ligações para todo o Brasil, mas ela é uma metrópole um pouco menor. Campinas, no Rio Grande do Sul, ali a gente tem, por exemplo, Caxias do Sul. São metrópoles, mas elas vão ter lá sua área de influência a nível regional. E ao redor de uma metrópole, gente, é interessante falar que sempre se desenvolve uma região metropolitana. Região metropolitana são cidades que são conurbadas. Professor, cidades conurbadas, professor. Agora tu me complicou tudo. O que são cidades conurbadas? Bom, tu tem um limite de uma cidade A aqui. Tu tem o limite de uma cidade B aqui. Onde é que termina uma e começa a outra? Né? Quando acontece esse fenômeno aqui, gente, é chamado de conurbação. Conurbação, então, é quando duas cidades elas ficam coladas, quando duas cidades elas vão ter um processo de união, por quê? Pela expansão horizontal que essa cidade ela vai enfrentar. A metrópole ela se torna tão grande, gente, que ela acaba colando em uma outra metrópole, em uma outra cidade. Exemplo, de novo, para os meus alunos aqui de Balneário, Balneário Camboriú e Camboriú são exemplos de conurbação, cidades conurbadas. Cidades onde o limite entre uma e outra não é claro. Não existe uma separação física entre essas duas cidades, perfeito? As grandes metrópoles, elas desenvolvem, então, região metropolitana, que são cidades conurbadas à metrópole. Por exemplo, Florianópolis, a gente vai ter Palhoça, São José, cidades conurbadas. Porto Alegre, a gente tem Canoas, Novo Hamburgo, Viamão, Guaíba, todas essas cidades coladas ali com Porto Alegre, perfeito? São Paulo, claro que é a maior região metropolitana do Brasil, contando aí quase 50 cidades coladas a São Paulo. São Bernardo, São Caetano, Diadema, Campinas, enfim, uma série de cidades coladas. E às vezes acontece de uma região metropolitana crescer tanto que se junta com uma outra região metropolitana e aí a gente tem o nível máximo, né, de conurbação, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro. A ligação entre elas é tão grande que elas viram aí uma grande região metropolitana. Perfeito? Então não te esquece que o processo de urbanização nada mais é do que a saída do campo para a cidade. Por quê, professor?
fatores atrativos e repulsivos. E o mais importante dessa aula, lembrar que isso ocorreu de forma diferente nos países. Certo, meus queridos? Espero ter ajudado vocês nessa questão aqui de urbanização. Qualquer dúvida que vocês tiverem, já coloca aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês em qualquer coisa aí que for, tá? Em relação à urbanização, não vai perguntar, professor, por que... Em relação à urbanização, o que eu puder ajudar vocês, com certeza pode contar comigo, certo? Não esquece então de curtir, comentar, compartilhar com seus colegas aí para quem puder. Lá no Google Classroom também vamos ter atividade relacionada com urbanização. É fundamental que vocês façam. E a gente ainda tem mais uma aula aí para os meus queridos alunos do English. Tem mais uma aula para essa semana também com atividade, certo? Valeu, um beijo e até a próxima!